Jurema das Matas. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. A menina tinha coragem, o que causou imensa admiração em Licínio. Contudo, ele não podia permitir que Araceli o tratasse como um igual e revidou com rispidez. Você não precisa gostar de mim. Basta me obedecer. A discussão estava encerrada, porque Licínio se deitou sobre Araceli novamente. A vontade dela era empurrá-lo para longe e fugir correndo dali, mas sabia que ele concretizaria suas ameaças, e a vida de Padre Gastão correria perigo. Por Teodoro, não temia. Apesar de gostar do menino, tinha certeza de que Licínio amava o filho acima de qualquer coisa e nada faria contra ele. Por enquanto, sua única opção era submeter-se. Capítulo 15. Não havia dúvidas na cabeça de Gastão de que algo muito errado estava acontecendo em casa de Licínio. Araceli estava diferente, mais séria e calada. Ela, que sempre fora uma moça alegre, parecia haver perdido o viço da juventude, e ele estava certo de que Licínio tinha alguma coisa a ver com aquilo. No entanto, não havia nada que pudesse fazer. Tentara convencer Araceli a voltar para casa, mas ela se recusara, alegando responsabilidades para com Teodoro. No íntimo de Gastão, todavia, ele sabia que aquilo não era verdade. Só lhe restavam suas orações. Homem de fé, acostumara-se a rezar por tudo, para pedir e agradecer, ou simplesmente para desafogar seu coração. E, todas as noites, orava para que Deus protegesse Araceli das garras de Licínio. Com o passar dos dias, Gastão acostumou-se a visitar a menina aos domingos, já que ela não aparecia mais em sua casa. Sempre que a via, ela estava com ar cansado e triste, mas não havia meios de fazê-la contar o que a afligia. Até que, finalmente, Esmeraldina retornou de Salvador. Padre Gastão, que surpresa agradável! Exclamou ela, beijando a mão do clérigo. Dona Esmeraldina! Retrucou Gastão, feliz por vê-la de volta. Quando foi que chegou? Ontem à noite. Foi uma viagem terrível, o senhor nem queira saber. Cheguei e logo fui dormir. E a família, como está? Oh, muito bem, meu sobrinho é lindo, e meu cunhado não cabe em si de contentamento. Fico satisfeito que esteja tudo bem. A propósito, padre, já que está aqui, não se importaria de rezar uma missa. Faz tempo que a capela está fechada, porque Licínio não se incomoda com religião. Pois deveria. A religião aproxima o homem de Deus e o ajuda a compreender a vida. Quer dizer então que posso contar com o Senhor para a missa? Lamentavelmente, não vim preparado para a celebração. Ah, isso não é empecilho. Mando um escravo agora mesmo à sua casa buscar o necessário. Mas eu preciso estar de volta para a missa das 6. Veja bem, padre, não é longe. A cavalo, chega-se rapidamente. Está certo, dona Esmeraldina, desde que eu possa levar Araceli comigo esta tarde. Nem sei por que ela ainda está aqui, se o combinado foi que voltaria para casa aos domingos. É que Araceli não quis deixar Teodoro sozinho. Como a senhora estava ausente, ela se dispôs a ficar. Bom, isso agora não será mais necessário. Ela pode retomar a rotina. Ao receber a notícia de que Araceli voltaria para casa naquela tarde, Licínio quase espumou de raiva. Após o primeiro momento de cólera, a reflexão levou-o a concluir que, no momento, seria o mais aconselhável. Esmeraldina passara 3 meses fora, e o esperado era que ele cumprisse o seu papel de marido. Não seria prudente que ele fosse ao encontro de Araceli naquela noite. A moça recebeu com entusiasmo a notícia de que iria para casa, ao menos, por uma noite. Sentia saudades de seu lar, da igreja e dos cuidados que tinha com Padre Gastão. Sem falar nos passeios que estava acostumada a fazer pelas matas atrás do pátio da igreja. Logo após a missa, Esmeraldina mandou que uma carruagem levasse Padre Gastão e Araceli para casa. Com o burrico amarrado atrás, eles partiram, e o coração da Índia, pela primeira vez naqueles 3 meses, festejou a alegria e a liberdade. Feliz por estar indo para casa.
Indagou Gastão, vendo que ela respirava profundamente o ar que entrava pela janela. Muito. Queria não ter mais que voltar. Araceli dissera aquilo num impulso, que o padre não deixou passar despercebido. Por que não quer mais voltar? Pensei que gostasse do menino. Eu gosto, balbuciou ela, mas é que sinto saudades de casa. Você não está sendo bem tratada naquela casa, minha filha. Eu sinto isso. Bobagem, padre. Teozinho é um amor de menino. Não me refiro à criança. Sei o quanto Teodoro a aprecia. Falo do senhor Licínio e da senhora Esmeraldina. Eles são apenas vaidosos, disse ela com cautela. Mas não me incomodam. Habilmente, Araceli desviou a conversa para assuntos mais amenos, e Gastão não insistiu. Se havia algo errado, em seu tempo certo, ele iria descobrir. No momento, queria aproveitar a companhia da filha para conversarem e lerem juntos, como costumavam fazer. Naquela noite, Licínio obrigou-se a amar a mulher, pensando que amava Araceli. Esmeraldina não era velha, mas seu corpo já não guardava mais o frescor da juventude, castigado que fora pela gestação e o parto, ao passo que Araceli possuía ainda as formas rígidas e macias. Mesmo assim, Licínio fez o que era esperado, rapidamente e sem muito entusiasmo. Como ficaram as coisas por aqui? Indagou ela depois, enquanto passava a escova no cabelo. Muito bem. E Teodoro? Ele parece não ter sentido muito a minha falta. Isso é porque Araceli não saiu do lado dele. Ficou o tempo todo aqui, abrindo mão até de voltar para casa aos domingos. Padre Gastão parece não ter gostado de tanta dedicação. Padre Gastão é ciumento e quer a Índia só para ele. Talvez seja melhor mesmo devolvê-la. Você sabe que faço minhas restrições a Araceli. Você acabou de chegar de uma viagem longa e exaustiva. Não acha melhor deixar isso para depois? Tem razão, não quero me desgastar desnecessariamente. Ainda mais depois dessa noite, finalizou ele, carregando na doçura da voz e abraçando-a por trás. Ela sorriu e apertou os braços dele. Encarando-o pelo espelho, questionou. E você? O que fez na minha ausência? O de sempre. Fui ao garimpo, perambulei pela cidade, fiz-lhe algumas compras. Compras. Os olhos de Esmeraldina brilharam, enquanto Licínio apanhava no baú um pacote bem embrulhado em veludo vinho. Estendeu-o para ela, que o apanhou e o desembrulhou avidamente. Dentro, um maravilhoso colar de ouro e rubis reluziu à luz das velas. Ela apanhou o colar e o revirou entre os dedos, espantada com a quantidade de pedras incrustadas no metal dourado. Então, gostou? Se gostei, é maravilhoso. E isso não é tudo. Passou por aqui um mercador de sedas, e veja o que consegui. Mais uma vez, ele abriu o baú e dele retirou 3 peças da mais pura seda, desenrolando-as sobre a cama. Licínio! Exclamou ela, experimentando a maciez do tecido. Mas são lindas. E de boa qualidade. E veja só o que mais. Novamente, de dentro do baú surgiu um frasco de perfume, que ele destampou e ofereceu ao nariz de Esmeraldina, que o inspirou profundamente. Fez ela, maravilhada. Que aroma! Direto da França, meu bem. E o que mais? Exaltou-se ela, pulando sobre o baú e tentando levantar-lhe a tampa. O que mais há nesse baú do tesouro? Licínio abriu o baú, e dentro ainda havia 2 leques de pena de pavão, 3 pares de sapatos cintilantes, mais 3 peças de joias, um colar de pérolas, um brinco de brilhantes e um bracelete de ouro e prata. Meu Deus, como você conseguiu tudo isso? Somos pessoas ricas, Dina. Tudo se compra com dinheiro. Na verdade, as 3 últimas joias, Licínio ganhara em apostas de dados com amigos abastados que frequentavam a mesma taverna, tendo negociado o restante com um mascate. Tudo para impressionar Esmeraldina e impedir que ela o crivasse de perguntas sobre o que fizera em sua ausência e, principalmente, sobre Araceli. É tudo tão maravilhoso, disse ela embevecida. Oh, Licínio, você é um homem extraordinário. Realmente sabe como agradar uma mulher. Sei como agradar a minha mulher. Só a minha esposa merece tudo isso e muito mais.
O efeito dos presentes foi o esperado. Inebriada com tantas riquezas, Esmeraldina deixou de lado a curiosidade e a preocupação com o marido, ocupada que estava em experimentar tudo o que ganhara. Licínio sorriu, intimamente satisfeito consigo mesmo. Conhecia a ambição da mulher, que ele podia sempre usar em seu benefício. Quando ela se cansou e foram dormir, Licínio custou a pegar no sono, remoendo a falta que Araceli fazia. Acostumara-se a estar com ela todas as noites, ainda que não fizessem amor, quando ele se satisfazia em admirá-la ou simplesmente acariciar o seu corpo. Dali em diante, precisava ter cuidado para que Esmeraldina nunca descobrisse sobre Araceli. Se isso acontecesse, ele lamentaria muito, mas teria que se livrar dela. Como a Índia não era sua escrava, não poderia simplesmente mandá-la de volta para acenzá-la e calar a sua boca. Havia o padre intrometido que bem poderia comprometer a sua reputação. Pensar naquilo lhe causava angústia, porque Licínio não queria se desfazer de Araceli. Mas sabia que, entre ela e a esposa, não haveria dúvidas sobre qual das duas escolher. Esmeraldina era a mulher virtuosa e elegante com quem se casara, aquela que mantinha o respeito de seu nome. Araceli não passava de uma cabocla anônima, rude e sem trato, cuja serventia se limitava aos estreitos limites de um cobertor. Entre as duas, ficava com Esmeraldina. Com Araceli dava vazão a seus instintos mais primitivos, ao passo que Esmeraldina lhe evocava a civilidade e a honradez. E ele tinha que manter estas últimas se quisesse conservar sua respeitabilidade e, no futuro, conquistar um título de nobreza. Capítulo 16. Foi com alívio que Licínio viu Araceli chegar na segunda-feira, logo pela manhã. Por mais que a houvesse ameaçado, temia que ela, vendo-se a sós com o padre, lhe contasse tudo e decidisse não voltar. Se ela tomasse essa atitude, ele teria que reagir, e matar o padre era algo que, embora previsível, não seria o mais aconselhável. Sem oportunidade de falar com ela, Licínio se conformava em olhá-la à distância. Embora Esmeraldina não houvesse percebido nada de errado na conduta do marido, vivia atrás dele pela casa e não lhe dava chance de ficar a sós com Araceli. Ao se deitarem, adormeceu abraçada a ele e, quando ele se levantou, sentindo o vazio na cama, abriu os olhos ainda a tempo de vê-lo encaminhar-se para a porta. "Vai a algum lugar?" perguntou ela, sonolenta. "Preciso urinar", respondeu ele, mas mudou de ideia e voltou para a cama. "Você não queria urinar?" replicou Esmeraldina. "Perdi a vontade. Vamos dormir." Naquela noite, Licínio não foi ao encontro de Araceli. Para ela, foi uma alegria. Esperou até bem depois da meia-noite, quando então desistiu e voltou para o quarto de Teodoro. Na noite seguinte, ele também não apareceu, nem na outra, nem na próxima, nem nas noites seguintes. Certa de que, com a volta da mulher, Licínio se cansara dela, Araceli respirou aliviada e deixou de comparecer à beira do riacho. Ao contrário do que ela imaginava, Licínio não se cansara dela. Muito pelo contrário. A cada dia, seu desejo aumentava mais e mais, insatisfeito com o amor insosso que Esmeraldina lhe oferecia. Apenas não conseguia se ausentar, porque ela se agarrava a ele e despertava todas as vezes que saía do seu lado. Até que, saturado de uma paixão mal saciada, resolveu tomar suas providências. Ao jantar, carregou nas taças de vinho, incentivando a mulher a beber, até que ela, zonza e com o rosto afogueado, acabou adormecendo pesadamente, dando a Licínio a chance de sair sem ser notado. Chegando ao lugar do encontro, qual não foi a sua surpresa ao constatar que Araceli não estava ali? Licínio ficou furioso e gritou alto, tão alto que espantou as corujas próximas. Voltou para casa enraivecido e foi direto ao quarto do filho. Araceli dormia tranquilamente ao lado do menino, e ele a sacudiu com força, tapando a sua boca para que ela não gritasse de susto. "Venha comigo", ordenou num sussurro exasperado. Trofega de sono, Araceli obedeceu. Levantou-se e saiu do jeito que estava, de camisola e sem apanhar o cobertor. Ela o foi seguindo pelo corredor, temendo ser surpreendida por alguém.
Licínio, contudo, parecia não se incomodar com uma possível aparição de Esmeraldina. Chegando à beira do riacho, Licínio puxou Araceli com violência e rasgou sua camisola, deitando-a no chão com impetuosidade. Nunca mais me deixe esperando, dizia ele, ao mesmo tempo em que investia contra ela. Você é minha, Araceli, minha. Você me deve isso. Ela não compreendeu bem e chorou baixinho. Só quando ele terminou foi que ela tentou se explicar. Vim as outras noites, mas o senhor não apareceu. Então, pensei que tivesse se cansado de mim. Nunca. Não vim porque não consegui me desvencilhar de Esmeraldina, mas nunca vou me cansar de você. Devia saber disso. Não se lembra do que lhe disse? Ela não respondeu. Não se recorda de que lhe mandei vir todas as noites. Pois é isso que você tem que fazer. Se eu não vier, é porque não pude. Então, você volta para o quarto e vem na noite seguinte. Quero que faça isso sempre, quer eu compareça, quer não. Entendeu? Ela assentiu e buscou a camisola rasgada para encobrir o corpo, porque começava a chover. Como vou voltar para casa desse jeito? E se Dona Esmeraldina me vir? Minha mulher dorme um sono pesado, depois que eu a embebedei. Foi a única maneira que encontrei de sair e vir ao seu encontro. Senhor Licínio, começou ela a dizer pausadamente, será que não é hora de pararmos de nos encontrar? Pode ficar perigoso. De jeito nenhum. Não posso prescindir de você, Araceli. Se quiser, pode se sentir envaidecida, mas você me enlouquece de um jeito que nenhuma outra mulher consegue. Nem Esmeraldina, nem as rameiras com quem andei. Você é especial e é minha. Não sou sua. O Senhor me usa, mas eu não lhe pertenço. Engano seu. Você pertence a mim, e é meu direito fazer com você o que bem entender. Não, bradou ela de um salto. Jamais pertencerei ao Senhor nem a ninguém. Minha alma é livre, e aprisionar o meu corpo não vai me impedir de ir ao encontro dessa liberdade. O Senhor é quem está preso, na sua ignorância, na tirania e na ilusão de que é maior do que Deus. Dizendo isso, Araceli rodou nos calcanhares e correu de volta à casa, deixando Licínio espantado e sem ação. Pensou em correr atrás dela, mas seria abandonar a prudência. Já fora ao seu quarto no meio da noite. Retornar lá com a raiva que estava acabaria acordando todo mundo na casa. Não, no dia seguinte, lhe daria a lição que ela merecia. Ele mal conseguiu dormir naquela noite. A todo instante, acordava com as palavras de Araceli ressoando em seus ouvidos, e uma febre rancorosa foi tomando conta dele. Ao café da manhã, não conseguia disfarçar a raiva. Não dizia nada, mas olhava para ela como quem está prestes a trucidar o inimigo, e tanto ódio acabou despertando a atenção de Esmeraldina. O que foi que Araceli fez? Perguntou ela. Nada, respondeu ele assustado. Por quê? Você olha para ela como se quisesse devorá-la viva. Ela lhe fez alguma coisa? Não. Maltratou o Teodoro? Não. Então, o que é? Nada, já disse. Depois que Esmeraldina o questionou, Licínio procurou disfarçar e não olhou mais para Araceli, embora seu coração saltasse do peito toda vez que ela passava. Teve que aguardar até a noite para vê-la, temendo que ela não comparecesse. Como havia feito antes, serviu uma dose excessiva de vinho à mulher e, assim que ela pegou no sono, saiu do quarto. Araceli já o aguardava, enrolada no cobertor para se proteger da chuva. Ele se aproximou e, sem dizer nada, puxou-a para cima, beijando-a com furor. Em seguida, atirou longe o cobertor e rasgou novamente a sua camisola, deitando-a sobre a areia fria. Ele estava sendo mais bruto do que o habitual, e Araceli gemeu de dor. Licínio fez com ela o que quis. Quando terminou, os olhos dela estavam secos, mas transmitiam um ódio que ele foi capaz de sentir. Você me odeia, não é? Ela não respondeu. Se pudesse, me mataria, mas sou eu quem tem esse poder. Se me matar, seu destino é a forca, e seu paizinho de saias vai ficar muito triste. Mas eu posso fazer com você o que bem entender. Ele passou as mãos em volta do pescoço de Araceli e começou a apertar.
Posso acabar com você aqui mesmo, agora, e nada irá me acontecer. Sabe por quê? Porque você não é nada nem ninguém. É uma caboclinha atrevida, mas mais insignificante do que um inseto. E o que é que se faz com os insetos? Nós os esmagamos. Posso esmagar você sem nenhuma consequência. Então, quem é que ousa falar em liberdade? Eu sou livre para fazer com você o que bem entender, mas você não pode sequer pensar em me atacar ou agredir. Sua vida me pertence, está em minhas mãos, eu é que sou livre para decidir o que fazer com você. Enquanto falava, Licínio ia estrangulando aos pouquinhos, enquanto Araceli se debatia, tentando desesperadamente puxar as mãos dele de seu pescoço. O desespero dela dava-lhe um prazer mórbido, e ele continuou a apertar, até ela quase desmaiar. Quando sentiu que ela estava prestes a desfalecer, Licínio a soltou, e o ar penetrou pela garganta de Araceli com a rapidez de um cometa, inflando seus pulmões como uma rajada de vento. Ela tossiu e se engasgou várias vezes, para divertimento de Licínio. Logo que ela se recuperou, excitado pela proximidade da morte de Araceli, Licínio a subjugou novamente, mas, dessa vez, ela lutou contra ele. Debateu-se sob seu corpo, aumentando ainda mais o desejo dele. Ela era pequena, e ele facilmente a dominou. Chega! Implorou ela num sussurro, não aguento mais. Por que não me matou? Preferia morrer. Acha mesmo que eu aniquilaria o meu brinquedo favorito? Onde é que eu ia arranjar outra caboclinha apetitosa feito você? Araceli o encarou com ressentimento e rancor. Naquele momento, sentia que as palavras seriam inúteis para traduzir toda a angústia que lhe ia na alma. Simplesmente balançou a cabeça e começou a se levantar, puxando o cobertor por sobre o corpo. Já nem tinha mais o que vestir. Enrolada na coberta, o corpo todo dolorido da brutalidade e da humilhação, virou as costas a Licínio, mas, antes que começasse a retornar, ele a puxou pela mão, obrigando-a a ficar de frente para ele. Não fique triste nem com raiva, Araceli, falou em tom mais ameno. Gosto de você, mas não posso permitir rebeldias. Perdê-la me levaria à loucura, por isso, não me obrigue a livrar-me de você. Não seria bom para nenhum de nós. Ela puxou a mão com força e correu para casa, atirando-se na cama e chorando copiosamente. Teodoro ouviu o seu pranto e abriu os olhos, espantado ao perceber que era ela quem chorava. Araceli, chamou, saltando para a cama dela e a abraçando, sem nem perceber que ela estava nua por debaixo do cobertor. O que aconteceu, Araceli? Foi um sonho ruim? Ah, Teodoro! Abraçou-se a ele, e chorou ainda mais, ouvindo a vozinha miúda do menino, que repetia com amorosidade. Não chore, Araceli, eu estou aqui. Não vou deixar nenhum monstro pegar você. As palavras de Teodoro só fizeram aumentar o seu pranto. Agarrada a ele, Araceli chorava e soluçava, não se importando mais com quem pudesse ouvi-la. Do lado de fora, Licínio escutava com o ouvido grudado à porta. Ouviu distintamente o seu choro e o consolo de Teodoro. Pé ante pé, abandonou a porta do quarto do filho e voltou para sua cama. O que foi que houve? Perguntou Esmeraldina, sonolenta. Nada. Fui urinar. Alguma coisa muito errada estava acontecendo naquela casa, e essa certeza desanuviou o efeito do álcool do cérebro de Esmeraldina, que esfregou os olhos com vigor, lutando para restabelecer a sobriedade. Os olhares de Licínio para Araceli, que ela surpreendera várias vezes, retornaram-lhe a lembrança. Seria possível que o marido estivesse se engraçando para aquela selvagem. Ela deitou a cabeça sobre o peito dele e inspirou fundamente. Um cheiro que misturava suor e sexo infiltrou-se em suas narinas, e ela afastou-se enojada. Por onde você andou? Inquiriu duramente. Fui urinar, já disse. Você cheira como quem acabou de fazer sexo. Ele quase pulou da cama, mas conseguiu manter a calma aparente e redarguiu com mal contida indiferença. Você está sonhando. Cheiros não dizem nada. Cheiros diziam tudo, e ela conhecia muito bem aqueles odores. Não retrucou, porém, queria certificar-se de suas desconfianças, para depois então agir.
Havia muitos escravos naquela casa, e não seria difícil encontrar algum que tivesse o que contar. Capítulo 17. Havia quietude e silêncio quando a janela do quarto de Teodoro se abriu lentamente. De modo sorrateiro e quase imperceptível, Araceli se esgueirou pela janela e saltou para o lado de fora, sem emitir qualquer ruído. Caiu e rolou para o chão, apanhando a trouxa com suas poucas roupas. Levantou-se, sacudiu o corpo dos pedaços de grama e ainda deu uma última olhada para cima, pensando no quanto Teodoro ficaria triste quando acordasse e não a visse. Lamentava por ele, porque aprendera a amá-lo de verdade, assim como sabia que o amor do menino também era verdadeiro. Contudo, não podia mais suportar tanta humilhação. Como uma lebre, correu para fora do pátio, sempre se ocultando nas sombras da noite. Foi correndo o mais que pôde sem fazer barulho e só parou quando a casa já não era mais visível à distância, caminhando então para dentro da noite. Na casa de Padre Gastão, tudo ainda permanecia quieto. Em breve ele despertaria para suas obrigações matinais, mas, por enquanto, as janelas estavam cerradas e não havia nenhuma lamparina acesa além daquela que guarnecia o pequenino altar em seu quarto. Araceli experimentou a porta. Estava trancada, e ela bateu levemente. Tornou a bater, dessa vez aplicando mais força, e aguardou até que um ruído lá dentro anunciou que Padre Gastão havia acordado. "Quem é?" perguntou ele, do outro lado da porta. "Sou eu, Padre, Araceli. Deixe-me entrar." A porta abriu-se imediatamente, mostrando um Gastão lívido e assustado. "Araceli, por Deus, o que foi que houve?" Ao invés de responder, ela se atirou nos braços dele e desatou a chorar. Gastão levou-a para dentro e trancou a porta, conduzindo-a até seu quarto. Ela se sentou na cama e alisou a colcha de retalhos que ela mesma costurara, pousando a cabeça na almofada macia e umedecendo-a com suas lágrimas. "O que foi que houve, Araceli?" repetiu o padre. "O que fizeram a você?" Ela olhou para ele e enxugou os olhos. Não queria preocupá-lo com o mal que já estava feito e não havia como desfazer. "Não posso mais ficar naquela casa, pai", anunciou. "Por que não? Eles a trataram mal? O senhor Licínio lhe fez alguma coisa?" Engolindo em seco, ela respondeu com cautela. "Não, mas ele é uma pessoa detestável e gosta de me humilhar." "Como? O que ele fez?" "Prefiro não falar. Você tem que me contar, Araceli. É preciso que eu saiba para poder protegê-la." "Não tenho o que contar. Eu apenas não gosto de ser humilhada só porque sou índia." "Então é isso, ele a humilha porque você é índia." Ela assentiu, e ele continuou: "Não acredito. Você não está acostumada a mentir e não sabe fazê-lo direito. Mas não importa, estou feliz porque voltou sã e salva. Todos os dias fico orando para que você retorne em segurança, e hoje, Deus ouviu as minhas preces. Vamos rezar e agradecer." Padre Gastão apanhou-a pela mão e foi ajoelhar-se com ela diante do altar. Após a breve oração, a alma de Araceli se aquietou, embalada pela sensação de bem-estar que se espalhara no ambiente. Depois disso, ela se deitou em sua cama e, mansamente, adormeceu. Do lado de fora, um espírito espumava de ódio. Estava conseguindo ultimar a sua vingança graças à sintonia que estabelecera com Licínio e Esmeraldina. Soriano não conseguira ainda perdoar Alejandro por tê-lo entregado aos índios. Tivera a oportunidade, muitos anos antes, quando fora enviado para esclarecê-lo sobre a sua morte. Contudo, fizera aquilo em obediência a seus superiores, quando, na verdade, o que gostaria mesmo era de cravar os dentes na jugular de Alejandro para vê-lo sangrar até a morte. Alejandro mudara muito. De espanhol sanguinário a cabocla ingênua era um grande passo. E aquele idiota do Demian ainda pensava que era seu salvador. O que dera nele para escolher a roupagem clerical? Será que os anos de trevas o haviam modificado tanto assim? Era provável, porque ele parecia sincero em sua vocação. Soriano não podia deixar de achar aquilo tudo muito estranho, mas a esquisitice do outro não lhe interessava. O único problema era a aura que criara ao seu redor e em volta de sua casa, que não lhe permitia aproximar-se.
Com Araceli se passara algo semelhante. Estranho como o sofrimento muda a vida das pessoas. Alejandro fora um homem cruel e arrogante, mas a Índia era bem diferente disso. Ainda guardava um pouco de seu orgulho, que ela lutava com todas as forças para dominar. De onde estava, Soriano tinha o privilégio de perceber aquelas coisas. Até Araceli encontrar Licínio, ele fora obrigado a se manter afastado. Quando, porém, a moça caíra nas garras do garimpeiro, ele conseguira aproximar-se. Enquanto morava com o padre, Araceli vivia cercada pelas energias poderosas de suas rezas, que o mantinham afastado, impedindo-o de se juntar a ela. Mas na casa de Licínio era diferente. A sintonia com o antigo rival de Alejandro era perfeita para que ele pudesse dar vazão a seu desejo de vingança, e ainda podia contar com a raiva de Araceli para fortalecer ainda mais a conexão entre eles. Não era possível, contudo, que ela se mudasse novamente para a casa do padre. Soriano, particularmente, não tinha nada contra ele, porque mal conhecera Damian em vida. Haviam se cruzado poucas vezes no navio, e a única lembrança significativa que tinha dele era do dia em que salvara Alejandro de se precipitar no mar revolto. Já Licínio era diferente, pois tinha todos os motivos para odiá-lo também. Não fora Damian cúmplice do ato cruel e sanguinário que tirara a vida de Lúcio e de Rosa. Que coisa engraçada, Soriano pensou. Lúcio virara Licínio, Rosa, Esmeraldina, Damian, Padre Gastão, e Alejandro, que era um homem másculo, viril, arrogante e muito valente, se transformara naquela coisinha minúscula que era Araceli. Em seu íntimo, Soriano se questionou por que apenas ele não se transformara em ninguém. Passados quase 200 anos, permanecia o mesmo Soriano espanhol, habitando o mesmo mundo de sombras, servindo aos mesmos senhores do mal. Porque só a ele não fora dada a chance de uma nova vida. Subitamente, lembrou-se de Cibele. Será que ela também recebera uma nova chance? Desde que desencarnara, nunca mais tivera notícias suas. Teria ela reencarnado também? De repente, sentiu imensa saudade da noiva que nunca mais tornara a ver. Na certa, certificando-se de que ele não retornaria de sua expedição criminosa, esquecera-se dele e casara-se com outro. Não, Cibele devia ser um anjo, e anjos não se ocupavam com os que eram parte do inferno. Soriano balançou a cabeça para afastar aqueles pensamentos de desânimo. Não adiantava nada ficar se lamentando. Tinha que aproveitar que recebera permissão para ultimar sua vingança antes que o chefão mudasse de ideia e mandasse chamá-lo de volta para algum serviço sujo. Ali onde estava, entretanto, não obteria sucesso. Precisava estimular aqueles que lhe eram receptivos, ou seja, Lúcio e Rosa. Ninguém percebeu a fuga de Araceli até que o dia amanheceu. Teodoro foi o primeiro a dar o sinal. Ao despertar, a moça não estava ali para ajudá-lo a se lavar e vestir, como sempre fazia. O menino se levantou assustado e, não vendo Araceli, pôs-se a chorar, atraindo a atenção de uma escrava, que correu a chamar Esmeraldina. A mulher entrou no quarto correndo, seguida por Licínio, que pegou o filho no colo e tentou acalmá-lo. Araceli sumiu, soluçava ele. O monstro a levou embora. Que monstro, que nada, Teodoro, retorquiu Esmeraldina. Ela simplesmente não tem responsabilidade alguma. Eu não falei, Licínio. Licínio não respondeu, mas o menino continuou a lamentar. Foi o monstro, mamãe, eu sei. Ela estava chorando, com medo dele, e ele voltou para levá-la. Araceli estava chorando ontem à noite. Estava. Por quê? Por causa do monstro. Licínio afagou o menino e não olhou para Esmeraldina, que o fitava com desconfiança. O monstro não pegou Araceli, tranquilizou ele. Ela só foi visitar Padre Gastão, mas logo estará de volta. Não, papai, não foi isso. O senhor não sabe, não viu. Eu sei, pode acreditar em seu pai. Vou sair agora mesmo e trazê-la de volta. Deu um beijo no menino e, sem encarar a mulher, pegou seu cavalo e partiu a galope para a casa do padre. Gastão rezava a primeira missa matinal, e Araceli não estava com ele.
Licínio foi até a casa do clérigo, nos fundos da igreja, e espiou pela janela. Araceli estava lá dentro, varrendo o chão, e, mais do que viu, ela sentiu a presença dele e estacou assustada. Havia tanto ódio no olhar dele que ela sentiu como se uma onda a empurrasse para trás e teve que se segurar para não cair. Abra a porta, Araceli, ordenou ele, mas ela não se moveu. Abra antes que eu a arrebente ou pule a janela. Ela abriu. Não temia Licínio naquele momento, porque ele não seria louco de tentar nada contra ela na casa de Padre Gastão. Todavia, não precisava de um escândalo em sua porta nem dos comentários dos fiéis. O que o senhor quer? Perguntou ela, afastando-se dele. Vim buscá-la. Teodoro pergunta por você. Está preocupado, achando que algum monstro a levou. Diga a ele que estou bem, que fugi para longe do monstro e não vou mais voltar. Ela pensou que ele fosse bater-lhe, mas ele, calmamente, puxou uma cadeira e se sentou. Acho que você não compreendeu bem. Teodoro reclama a sua presença, e eu a exijo. Creio que não preciso dizer o que irá acontecer se não vier comigo. Não vou voltar, senhor Licínio. Não aguento mais viver como sua escrava. Eu nasci livre. Lamento por Teodoro, mas não posso mais me sujeitar aos seus desvários. Eu sou uma pessoa, não gosto de ser tratada como um inseto, e até os insetos são dignos de respeito. Você continua atrevida, falando o que quer e sem pensar. Nesse momento, Padre Gastão irrompeu pela porta. Vira quando Licínio entrara na igreja e, dominado pela aflição, tratara de encurtar a missa e terminá-la logo. Araceli suspirou aliviada, enquanto Licínio permanecia impassível. Algum problema? Indagou Gastão, aproximando-se de Araceli. Nenhum, padre, retrucou Araceli. O senhor Licínio já estava de saída. Licínio não contestou. Com um sorriso mordaz, se levantou. É verdade, já estou indo, e, dando tapinhas no ombro de Gastão, concluiu, que bom que é um homem forte, padre. Saiu. Gastão não compreendeu o comentário, mas Araceli ficou alarmada. Tinha esperanças de que Licínio não concretizasse suas ameaças, que se cansasse dela e arranjasse outra escrava para satisfazer seus desejos. Todavia, o olhar maldoso que ele lhe lançara não deixava dúvidas, Licínio seria capaz de tudo para tê-la de volta. Padre, começou ela a dizer, tenho medo do que o senhor Licínio é capaz. Ele não pode obrigá-la a voltar. Mas pode atentar contra o senhor. E se ele fizer alguma coisa para feri-lo? Não acredito nisso. Nada vai me acontecer. Tenho medo. Ela se atirou em seus braços e repetiu chorando. Tenho medo do que ele é capaz. Gastão acariciava os cabelos de Araceli, até que perguntou, minha filha, responda-me com sinceridade, aconteceu alguma coisa entre vocês? Ela não disse nada. O senhor Licínio lhe fez algo que não deveria. Vamos, pode me dizer. Não tenha medo. Ela quase contou, mas não queria preocupá-lo com algo que já não tinha mais remédio. Todavia, mentir que nada acontecera não o convenceria, e ela resolveu relatar parte da verdade. Ele tentou. Quer que eu seja sua amante. E você? Eu o odeio. Gastão sabia que a pergunta não fora bem respondida, mas conformou-se. Pela própria vibração de Araceli, sentia que Licínio havia ultrapassado o limite da mera tentativa. Todavia, não desejava violar sua intimidade, sabendo o quanto seria doloroso e vergonhoso narrar os ultrajes a que Licínio poderia tê-la submetido. E aquilo não tinha mais importância. O importante era que ela voltara para sua casa e não precisaria mais retornar ao convívio daquele homem detestável. Eu jamais deveria ter consentido que você fosse trabalhar em casa dele, lamentou-se o padre. Fui porque quis, porque queria experimentar coisas novas, e acabei me afeiçoando a Teodoro. A única coisa que me entristece é saber que vou fazê-lo sofrer. Ele é criança, logo esquece. E tem mãe. Teodoro não teria tempo de esquecer, porque Licínio não esqueceria e, mais cedo do que Araceli imaginava, daria seu jeito para levá-la de volta. Capítulo 18.
Licínio entrou em casa espumando de ódio. Aquilo não ficaria assim. Araceli não era ninguém para desobedecer-lhe, e o padre não tinha o direito de se interpor entre eles. Teodoro correu para o pai, pedindo colo, e ele levantou o menino, por instante se esquecendo do próprio ódio. Onde está Araceli, papai? Ela está em casa de Padre Gastão, como lhe disse. Precisa ajudá-lo em algumas coisas e depois voltará. Ufa! Desabafou ele. Não foi o monstro então? Não existem monstros, meu filho. Araceli está bem, mandou lembranças e pediu que você aguardasse por ela. Em breve, estará com você outra vez. Que bom! Ao colocar o menino de volta no chão, Licínio percebeu a presença de Esmeraldina, que o fitava com ar de suspeita e indignação. Ela deu ordens para que uma escrava levasse o filho e, quando se viram a sós, anunciou: enviei um bilhete a Marocas, pedindo que me arranje uma criada francesa. O quê? Ficou louca? Araceli foi embora. Melhor assim. Teodoro precisa de uma pessoa de classe para cuidar dele. A vontade de Licínio era agarrar a mulher pelos ombros e proibi-la terminantemente de colocar qualquer outra pessoa no lugar de Araceli, mas não podia ser tão imprudente. Espere apenas um pouco mais, pediu ele, afagando-lhe as mãos e fitando-a com uma ternura forçada. Por Teodoro, que gosta tanto dela. Se ela não voltar até o final da semana, você pode sair em busca de sua criada francesa, e eu até a ajudarei. Esmeraldina não tinha a menor vontade de consentir que aquela selvagem sem linha retornasse à sua casa, mas não queria desgostar o marido e acabou concordando, após um longo suspiro de resignação. Está bem, mas é só até o final da semana, nem um dia a mais. Na segunda-feira, já terei outra pessoa para o lugar de Araceli. Até segunda-feira era tempo mais do que suficiente para dar um susto na cabocla e trazê-la de volta. Licínio mandou tirar do garimpo 2 escravos de sua mais alta confiança, homens fortes, robustos e, acima de tudo, obedientes. Deu-lhes as instruções devidas, recomendando-lhes que não falhassem, ou se veriam em maus lençóis. No dia seguinte, na hora do almoço, um bilhete chegou às mãos de Padre Gastão. Por favor, padre, venha em meu auxílio. Meu marido tá morrendo, e por aqui só tem insetu que não tem respeito nenhum por nós, não tem nenhum padre para lhe dar a extrema unção. É urgente. Moro na estradina do Mato Seco, 2 curvas depois do morro de San Sebastián. Agradecida aí que Deus lhe pague. Manuela. O sacerdote terminou de ler a mensagem, tocado pela simplicidade daquela gente que nem sabia escrever direito. Apanhou as suas coisas e, imediatamente, pôs-se a caminho, montado em seu burrico. Já estava no portão quando Araceli vinha chegando, descalça, a saia dobrada servindo de cesta para as goiabas que colhera na mata. Aonde vai, padre? Ministrar uma extrema unção. Não me demoro. Vou fazer doce de goiaba para quando o senhor chegar. Ele riu e pôs o burrinho em movimento, seguindo devagar pela rua. A casa da mulher ficava um pouco distante da igreja, e ele esperava chegar a tempo de aliviar o coração do moribundo. Preocupado em atender pessoas que, ele pensava, precisavam de sua ajuda, nem lhe passou pela cabeça que aquele pedido de socorro nada era senão uma armadilha. Em casa, Araceli jogou as goiabas dentro de uma bacia e foi lavar as mãos. Depois de secá-las, apanhou uma faca e sentou-se para descascá-las e tirar-lhes os caroços. Foi quando viu o papel sujo e amassado esquecido na ponta da mesa. Limpou as mãos no avental e apanhou o papel. Depois que o leu, soltou-o no chão e escancarou a porta, correndo para a rua, na esperança de alcançar Padre Gastão. Ele, porém, já havia sumido de vista. Araceli seguiu o calçamento à sua procura, mas nem sinal dele. Desesperada, pôs-se a chorar. Ninguém a ajudou nem parou para perguntar o que estava acontecendo. Ela ainda tentou pedir um cavalo emprestado para ir atrás dele, mas não havia quem se dispusesse a emprestar-lhe. Tampouco conseguiu uma carruagem, nem carroça, nem charrete. Nada. Ninguém estava disposto a colaborar com as estripulias de uma cabocla matreira e descalça.
Desanimada, voltou para casa, intimamente rezando para que nenhum mal acontecesse ao clérigo. A referência a insetos naquele bilhete mal escrito deixou-a desconfiada de que Licínio estava por trás de tudo e teria armado um plano para fazer mal ao clérigo. Ao entrar em casa, parou estarrecida. Sentado na mesma cadeira do outro dia, Licínio comia uma goiaba e fitava, pela janela, a floresta mais atrás. Entre, Araceli, falou ele em tom impassível. E feche a porta. Ela obedeceu e sentou-se defronte a ele, sem saber se o agredia ou se implorava para que não machucasse seu pai. Por fim, perguntou: onde está Padre Gastão? Pelo que li aqui, ironizou ele, apanhando o bilhete do chão, ele foi dar uma extrema unção. Nós sabemos que isso é mentira. Foi o Senhor quem armou essa arapuca. Talvez possa desarmá-la. Só vai depender de você. Ainda há tempo de desfazer tudo isso? É claro, você não acha que eu iria planejar ferir o seu paizinho de saias sem antes lhe dar a chance de se arrepender e remediar o que fez, acha? Por Deus, Senhor Licínio, o senhor não pode ser assim tão insensível. Deixe-nos em paz. Eu não sou ninguém, e o senhor é rico, pode ter a mulher que quiser. Acontece, Araceli, que eu quero você. Ela abaixou a cabeça, lutando para segurar as lágrimas, e ele prosseguiu: façamos o seguinte, você volta comigo e o padre retorna para casa ileso. Não acha que é uma troca justa? Se o senhor já deu ordens para alguém feri-lo, como pretende impedir uma desgraça? Minha cara, o lugar é longe e, montado naquele burrico, ele vai levar, no mínimo, 1 hora para chegar. E acontece que tenho 2 homens a meu serviço, um está na curva da estrada, aguardando que ele passe para assaltá-lo e dar-lhe uma surra como retribuição pela sua pobreza. O outro está lá fora, à espera de um sinal meu para voar em seu cavalo, passar à frente do padre e avisar o companheiro de que o plano está desfeito. Padre Gastão irá passar, não vai encontrar estradinha alguma e vai retornar indignado, julgando-se vítima de alguma brincadeira de mau gosto. O senhor é cruel. Como pode ter idealizado um plano sórdido feito esse? Você me dá trabalho. Tive que ficar plantado aqui esperando você sair para o mato e deixar o padre sozinho para então mandar o rapaz entregar o bilhete. Foi cansativo, mas valeu a pena, sabe? Por você, sou capaz de tudo. Menos de sacrificar o meu filho e o meu casamento, é claro. E então, o que me diz? Volta comigo ou prefere cuidar das feridas de Padre Gastão? Ela engoliu em seco e não respondeu. Acho bom pensar depressa. O tempo está passando, e pode ser que meu homem se atrase para salvá-lo. E só Deus sabe o quanto um padre, já de certa idade, pode resistir. Por favor, não me obrigue a voltar para aquela casa. Oh, mas não a estou obrigando. Você volta se quiser. Mas depois, não lamente as consequências quando vir o estrago na cara do padre. Ou o seu corpo num caixão. Araceli sentiu um calafrio só de pensar em seu pai morto. Licínio, contudo, não tinha mais paciência de esperar que ela se decidisse e arrematou: muito bem. A escolha é sua. Disse isso e saiu. Nem bem cruzou o portal e Araceli já estava atrás dele, gritando em desespero. Espere. Não faça isso. Eu vou com o senhor, mas, por favor, não deixe que façam mal a Padre Gastão. Impeça seus homens de feri-lo, eu imploro. Agora não sei se dá mais tempo. Você demorou muito a se decidir. Não, faço qualquer coisa para salvar Padre Gastão. Deito-me com o senhor aqui, agora, mas o senhor tem que salvá-lo. Licínio deixou escapar o sarcástico riso da vitória. Deu um assobio curto, e logo um escravo apareceu. Pode ir, Rufino. O plano está desfeito. Depressa. Não quero que nada aconteça ao padre. O homem saiu desabalado, e Licínio se virou para Araceli. Não havia pensado na possibilidade de possuí-la na cama do padre, mas a ideia o agradou. Venha, chamou ele, passando na frente dela. Vai ser bom fazer amor com você em uma cama, para variar. Ainda mais no leito sagrado e imaculado de seu paizinho. Não, sussurrou ela, horrorizada. Na cama de Padre Gastão, não.
Não podemos. Venha para a minha. Na sua cama não será tão divertido. Agora, se quiser que eu mude de ideia e vá atrás do meu escravo. A imagem de Padre Gastão todo ensanguentado no lombo do burrico fez Araceli se decidir e conduzir Licínio ao quarto de seu pai. O ambiente era limpo e perfumado, como o resto da casa. A cama era simples, mas muito bem arrumada e convidativa, com aquela colcha branca de rendas esticada sobre ela. Licínio experimentou o colchão e riu satisfeito. Agarrou a colcha com uma das mãos e puxou-a com força, exibindo o alvo e perfumado lençol. Estendeu a mão para Araceli, que a apanhou e sentou no colo dele, lutando, como sempre, para não chorar. Seja boazinha comigo, considerou ele, asando o corpo da menina e beijando o seu ouvido. E serei bom para você. Araceli entregou-se sem resistir, engolindo a dor da derrota e de mais aquela humilhação. A sensação de estar vilipendiando o leito sagrado de Padre Gastão ainda piorava a sua angústia, e ela se deixava usar por Licínio da forma que ele queria, na esperança de que ele terminasse logo e encerrasse aquela profanação. Licínio demorou mais do que o usual, regozijando-se com a vitória sobre Araceli e a conspurcação do lar e do leito imaculados do padre. A sensação de ilicitude divina só fazia aumentar o seu prazer, e ele concluiu o ato sexual sem pressa, aproveitando cada momento de dor e constrangimento de Araceli. Ao final, beijou-a longamente e se levantou saciado. Vista-se, ordenou ele em seu tom autoritário de sempre. E vamos embora. Não vamos esperar Padre Gastão, retrucou ela incrédula, trocando rapidamente o lençol e esticando novamente a colcha. Pretendia queimá-lo mais tarde, para que seu pai não se deitasse sobre um leito de heresias. Padre Gastão vai demorar a chegar, e eu tenho pressa. Mas, ele vai ficar preocupado, pensando que algo me aconteceu. Você é uma indiazinha esperta e culta, não é? Pois então, escreva-lhe um bilhete. Garanto que ele vai entender. Araceli não resistiu e chorou baixinho. Sem contestar, apanhou a pena e o papel e escreveu um bilhete lacônico, informando a Gastão que tivera que voltar à casa de Licínio para cuidar de Teodoro, que adoecera em virtude de sua ausência. Está muito bom, elogiou Licínio, tirando o papel das mãos de Araceli depois que ela escreveu. Sem lamúrias nem choramingos. Agora, vamos. Preciso apanhar algumas roupas. Seja rápida. Araceli juntou umas poucas roupas numa trouxinha feita com o lençol que tirara da cama e saiu atrás de Licínio, sem esquecer-se de colocar o bilhete na escrivaninha de Padre Gastão. Fechou a porta com cuidado e seguiu-o até onde ele havia deixado a carruagem. Entrou em silêncio e fitou o vazio, sentindo que o vazio se espalhava pelo seu corpo e dominava sua alma. Capítulo 19. Só quando chegou à casa foi que Padre Gastão compreendeu o motivo daquela troça. Ele não conseguira encontrar o lugar indicado no bilhete e, a princípio, julgara que fora vítima de algum galhofeiro sem fé. Só que não era brincadeira, mas uma estratégia de Licínio para levar Araceli embora. E o bilhete que ela deixara não o convenceu. Tinha certeza de que Araceli fora obrigada a partir. A viagem de ida e volta até a casa fictícia minaraiu-lhe as forças, e ele não poderia ir, naquele mesmo dia, à casa de Licínio buscar Araceli. Tinha que esperar até a manhã seguinte. A chegada de Araceli foi recebida com alegria por Teodoro e desprezo por Esmeraldina. Ela abraçou o menino e cumprimentou a todos, seguindo com ele para o quarto. Que bom que o monstro não pegou você, Araceli, comentou Teodoro. Ela sorriu e o abraçou, imaginando que fora um monstro que a trouxera de volta e jamais a deixaria partir. Padre Gastão foi vê-la logo cedo. Araceli o abraçou de um jeito comedido, felicitando-se interiormente por ver que ele não sofrera nenhum arranhão. O que deu em você para partir sem me avisar, minha filha? Indagou ele, assim que se viu a sós com ela, caminhando pelo quintal do casarão. Não viu o meu bilhete? Vi. No entanto, Teodoro não me parece doente. Por que continua a mentir para mim?
Não quero mentir para o senhor, sussurrou ela, olhando ao redor e constatando que Licínio estava a uma das janelas, vigiando todos os seus movimentos. Só queria que estivesse bem. Ele a obrigou, não foi? Foi ele quem inventou aquela história toda de extrema unção só para afastar-me de casa e obrigá-la a voltar. Que argumentos ele usou para convencê-la? Ela não respondeu. Sei que ele fez alguma coisa. Ele a ameaçou? Não. Bateu em você? Não. Atentou contra a sua honra? Nesse ponto, ela o fitou com amargura e retrucou com um quase desespero. O que é a honra, padre? É o que aparentamos no mundo externo ou é a dignidade que carregamos na alma? Ele não respondeu, confuso, e ela prosseguiu. Mais importante do que tudo, para mim, é saber que o Senhor está vivo e bem. O Senhor é a minha honra, porque são os seus valores que carrego em minha alma, e não a degradação a que qualquer homem possa submeter o meu corpo. O que quer dizer com isso? Horrorizou-se ele. O que o Senhor Licínio fez a você? Nada que eu não merecesse. Não entendo, Araceli. O que está dizendo? Não é o Senhor mesmo quem diz que nada acontece no mundo que não seja da vontade de Deus. Ele assentiu. Então, por algum motivo, ele deve achar importante e justo que nós estejamos passando por tudo isso. Do contrário, nada nos aconteceria. Não sei bem o que lhe aconteceu, mas não se revolte contra Deus. Ao contrário, padre, é graças a ele que consigo suportar a dor, exatamente por saber que tudo há de ter um motivo e que Deus somente quer o meu bem. É Ele quem me dá forças. Por Deus, Araceli, o que foi que esse homem fez a você? Nada. Ele fez, e imagino o que seja. Mas você não precisa temê-lo nem se sujeitar a ele. Pode voltar para casa comigo, podemos até nos mudar daqui. O Senhor não compreende. Ele irá atrás de mim aonde quer que eu vá. E o pior é o que poderá lhe acontecer caso eu não faça a vontade dele. Não tenho medo dele, não tenho medo de ninguém que seja parte deste mundo, porque aqui, não há quem seja mais poderoso do que Deus. E, como você mesma disse, tudo se processa segundo os seus desígnios. Os desígnios de Deus são um mistério, e é por isso que faço a minha parte, para colaborar na realização de sua obra. Minha menina, quanto amadurecimento em uma alma tão jovem! Não se preocupe comigo, pai. Estou bem e tenho Teodoro para me confortar. Efetivamente, o menino era a única ilha naquele oceano de torpezas, e era através dele que Araceli via a bondade de Deus. Parecia que ele lhe enviara um anjo bom para ajudá-la a suportar os reveses da vida. Ela procurou tranquilizar Padre Gastão, que voltou para sua paróquia sem conseguir convencê-la a partir com ele. Nas noites que se seguiram, Licínio não foi à beira do riacho, temendo alimentar as suspeitas de Esmeraldina. Realmente, ela possuía lá as suas desconfianças, mas não queria despertar a curiosidade dos escravos antes que a dúvida tivesse um fundamento real. Mesmo assim, Araceli comparecia, por ordem de Licínio, que não queria ter a decepção de chegar à beira do córrego, ardendo de desejo, e não encontrar a amante pronta para saciar-lhe a fome. Assim que Esmeraldina pareceu desligar-se de Araceli, Licínio voltou ao riacho, e ela lá estava, aguardando por ele. Agora, porém, estava diferente. Não lhe respondia mais nem se debatia sob seu corpo, entregando-se a ele com uma passividade irritante. Licínio gostava de demonstrar sua superioridade, o que só seria possível se ela o provocasse ou contradissesse. Ela, contudo, nada fazia. Limitava-se a se deitar sobre o cobertor e permitir que ele a usasse como bem entendesse. Depois, quando ele dava a noite por encerrada, ela simplesmente se levantava e ia embora. Licínio voltava para o quarto decepcionado. Gostava da vivacidade e do vigor de Araceli. Sua resistência o estimulava, excitava-o sua rebeldia. Só que Araceli, após o susto com o padre, passara a agir como uma boneca sem vida ou uma estátua fria. Quem sabe não era uma estratégia para que ele se cansasse dela e a despedisse. Ainda assim, ela exercia sobre ele inexplicável fascínio e, fosse como fosse que ela agisse, ele jamais a deixaria partir. Onde você esteve?
Ele ouviu a voz de Esmeraldina assim que entrou no quarto. Foi urinar? Se você já sabe, por que pergunta? Mais uma vez, ele vinha cheirando a suor e sexo. Fazia tempo que Licínio não se ausentava à noite, e agora, refletindo melhor, Esmeraldina percebia que ele não saíra desde que Araceli se fora, somente voltando a fazê-lo depois de seu retorno. Estranhamente, naquela noite, Licínio lhe servira vinho em excesso, causando-lhe uma sonolência gostosa e irresistível. Logo ferrara no sono, até que, de repente, sentira uma espécie de cutucão nas costelas e abrira os olhos. Não vira o espírito ávido de Soriano, que fora quem a despertara, mas percebera uma presença no quarto e chamara pelo marido. Licínio não respondera, e ela custara a se convencer de que estava só. O lugar vazio dele a sobressaltara, e ela se pôs desperta, até que ele entrou em seguida. Com quem esteve? Era Esmeraldina novamente. Não preciso de companhia para urinar. Estava sozinho. Ela não disse nada e se virou para o lado, imaginando se Araceli passara a noite toda no quarto de Teodoro. Custou muito a dormir e, no dia seguinte, assim que Licínio saiu para vistoriar o garimpo, mandou reunir os escravos. Muito bem, começou ela em tom imponente e intimidador. Quero saber se alguém percebeu algum movimento estranho na casa nos últimos tempos. Qualquer coisa. Ninguém disse nada, e ela prosseguiu, apontando para uma escrava mais velha: Você viu alguma coisa? A escrava meneou a cabeça e falou com os olhos voltados para o chão: Não vi nada, sinhá. E você? Indagou a outra, que também balançou a cabeça em negativa. Será possível que ninguém percebeu nada estranho ultimamente? Nem quando estive fora? Uma escrava novinha e magricela deu um passo à frente e anunciou: Aconteceu uma coisa, sinhá. O que foi, Zenaide? Pode falar. Não sei se tem importância. Deixe que eu decido o que é importante. Fale logo. O que você sabe? Zenaide olhou para os demais, dando mostras de que estava prestes a revelar um importante e comprometedor segredo, e Esmeraldina fez sinal para que os outros escravos saíssem. Só então ela começou a contar. Bom, uma vez, a senhora estava viajando, e o senhor Licínio me mandou buscar Teodoro na beira do córrego lá embaixo. Eu fui. Cheguei lá, o menino estava nadando sem roupas com aquela índia. Esmeraldina ergueu uma sobrancelha e inquiriu. Araceli também estava sem roupas. Estava. O que mais? Eu apanhei o menino, conforme senhor Licínio mandou, e ela ficou reclamando. Queria que ele se vestisse, mas o senhor me deu ordens para levar ele como estivesse. Não queria esperar. Eu achei que não era certo sair andando com o menino pelado por aí, mas não podia desobedecer senhor Licínio. Peguei o menino no colo e voltei para casa. E Araceli? Ficou lá, lutando com a roupa. Eu chamei ela de desavergonhada, mas ela não se importou, não. Essa gente índia não tem pudor, sinhá Esmeraldina. E depois? Bom, depois que eu entrei com o menino, não vi mais nada. O senhor Licínio havia saído, e fui eu que tive que vestir Teodoro, porque a índia ficou lá de moleza e não voltou. Ela não voltou? E você tem certeza de que o senhor Licínio não estava em casa? Eu procurei ele para dizer que o menino já havia chegado, mas não encontrei. Durante alguns minutos, Esmeraldina ficou remoendo a dúvida e a raiva, até que tomou uma decisão. Vou incumbi-la de uma tarefa, Zenaide. Acha que conseguirá cumpri-la? A escrava estufou o peito e respondeu cheia de si. O que assim a mandar? Sou boa em cumprir ordens. Pois bem, o que irei lhe dizer deve ficar apenas entre nós. Se descobrir que você contou a alguém, mando cortar-lhe a língua. Cruz credo, sinhá. Não conto nada, não. Muito bem, quero que você vigie Araceli. Vigiar aquela índia malcriada? À noite, se ela sair do quarto de Teodoro, quero que a siga. Por quê? Porque eu estou mandando. Aborreceu-se. E se você a vir com o meu marido ou com qualquer outro homem, fique quieta e corra para me contar. Mesmo que eu esteja dormindo, quero que me acorde. Sim, sinhá. E lembre-se, não diga nada a ninguém.
Se você se sair bem, far-lhe-ei um agrado. Zenaide deu um largo sorriso, imaginando que Esmeraldina a presentearia com alguma joia maravilhosa, já antegozando um colar de esmeraldas em seu pescoço. E seria muito bom descobrir algum pecado daquela índia metida, que se julgava superior só porque era cria de um padre. Sim, a Esmeraldina iria ver do que ela era capaz. Não iria falhar. Capítulo 20. Araceli dormia um sono agitado, com o espírito de Soriano parado a seu lado, fitando seu rosto com ódio. Aquele artifício de reencarnar como mulher não servira para ludibriá-lo, pois ele conhecia bem as suas artimanhas. Estava ligado a Alejandro pelo ódio, e somente depois de ultimar a sua vingança é que poderia descansar. Subitamente, uma luz começou a brilhar perto da janela, e ele procurou as sombras para se ocultar. Se fosse algum espírito iluminado, seria visto de qualquer jeito, mas a ilusão de estar encoberto lhe trouxe segurança, e ele recuou para dentro da penumbra. Aos poucos, uma figura feminina foi se delineando em meio à claridade suave, até que ganhou corpo, e a forma translúcida de sua antiga noiva, Cibele, surgiu diante de seus olhos. Ele deu um salto da escuridão e se postou em frente a ela, sem voz, imaginando de que paraíso estelar teria surgido aquela presença. Cibele sorriu para ele, que permanecia retraído, sem saber se acreditava ou não na forma que seus olhos viam. Não tenha medo, Soriano, falou o espectro de luz. Sou eu mesma, Cibele. Não, não é possível, gaguejou ele. Cibele me abandonou há muitos anos. Só porque você não me via não significa que não estive a seu lado. Você esteve? Não pude unir nossos corpos astrais, porque você optou por viver num mundo no qual eu não podia penetrar. Mas muitas foram as vezes em que rezei por você e senti o seu apelo quando pensava em mim. Ah, Cibele, como eu gostaria de poder tocá-la novamente. Tenho me sentido tão só aqui. Por que não vai embora? Ele riu amargamente e respondeu com tristeza. Para onde? Não há nada para mim além deste mundo. Quanto pessimismo! Somos espíritos livres. Podemos ir aonde quisermos. Não é bem assim. Existem aqueles que me aprisionaram na treva e não me permitiriam sair. Quem o aprisiona são as suas culpas. É por causa delas que você mantém vivo o vínculo que o prende a seus captores. Se romper a sintonia com eles, vai conseguir sair. Como? Comece a pensar de forma diferente. Reconheça e aceite a culpa como elemento transformador. Depois, descarte-a. Você não precisa dela para manter viva a sua essência. Você fala em culpas com muita propriedade, mas quem tem do que se culpar é aquele assassino ali. Soriano apontou para Araceli, e Cibele apanhou a mão dele, fechando-a na sua. Por que aponta os crimes de outro quando você mesmo foi autor de muitos crimes? Indagou ela, virando a mão de Soriano para o peito dele e abrindo-a sobre o coração. Você também foi um assassino e só não matou Alejandro porque ele foi mais ágil e mais esperto. Você não sabe o que ele fez comigo. Esbravejou, esquivando-se da aura de luminosidade de Cibele e procurando um canto de sombras. Entregou-me para aqueles índios do inferno. E veja. Soriano rasgou a camisa, exibindo o talho no abdômen, por onde ainda afluía grande quantidade de sangue. Eu morri e não paro de sangrar. É a minha sina, a maldição que ele fez recair sobre mim. Sem se importar com o sangue que agora jorrava e descia até o chão, Cibele o abraçou, envolvendo-o num halo cintilante e suave. Esse mundo é repleto de ilusões. O sangue que se derrama de você flui primeiro da sua mente. Se você deixar de acreditar na ferida, deixar de senti-la e vir a si mesmo como um homem são, seu corpo fluídico vai se recompor e você vai ver que não há nada aí além do que deveria estar. Ela colocou uma das mãos sobre a ferida aberta e outra na fronte de Soriano, e o sangue encharcou os seus dedos. Após curtíssimo momento, como por milagre, a sangueira estancou, e as manchas vermelhas se dissiparam no ar feito éter. Não havia, em lugar algum, vestígio de sangue. Você fez um milagre, exclamou Soriano, embevecido. Cibele, você é um anjo de luz. Não fiz nada demais.
Eu apenas desviei, momentaneamente, o seu padrão mental da ferida sangrenta. Todavia, se você não alimentar essa crença, se a sua mente se voltar outra vez para a convicção de que há um talho na sua barriga que não para de sangrar, não serei eu que poderei conter o sangramento. Em poucos instantes, como que cumprindo uma profecia, o sangue voltou a jorrar do abdômen de Soriano, que o apertou freneticamente, na esperança vã de fazê-lo parar. Faça alguma coisa, implorou ele. Ponha as suas mãos milagrosas novamente sobre mim. Não crie ilusões desnecessárias, Soriano. Você é o responsável pela cura de si mesmo. Já lhe mostrei o caminho, cabe agora a você segui-lo ou não. Soriano arriou no chão e começou a chorar, enquanto Cibele permanecia quieta, em silenciosa oração. Aos poucos, um fio energético e invisível foi se estendendo para ele e penetrando por todo o seu corpo fluídico, levando-lhe uma sensação de conforto e paz. Como ele conseguira se acalmar, a prece de Cibele foi capaz de estabelecer uma união com a mente de Soriano, afastando de seus pensamentos a sensação da ferida. O sangue parou de jorrar, e embora o talho permanecesse aberto no mesmo lugar, apenas um filete avermelhado percorria-lhe a extensão. Cibele estendeu a mão e alisou os cabelos de Soriano, que levantou os olhos e a encarou com gratidão. Leve-me daqui, Cibele, pediu ele. Não aguento mais. Para vir comigo, basta querer. Ele apanhou a mão dela, mas, assim que se levantou, colocou-se de frente ao leito de Araceli, e o antigo ódio ressurgiu com toda a intensidade. E ela? Perguntou, indicando Araceli. Vai prosseguir com a sua vida. Se eu for embora, perderei o contato com ela. Certamente. Ele soltou a mão de Cibele e se aproximou da cama. Não posso permitir que ela viva uma vida de felicidade enquanto eu me martirizo neste inferno. Disse-o bem, Soriano. É você quem se martiriza. Ninguém está lhe impondo o sofrimento. Ela fez isso comigo. Alejandro encontrou seus próprios meios de se reequilibrar com a vida. Por que não pensa em uma maneira de fazer o mesmo? Não posso permitir que ela seja feliz. Ela não é feliz. Não vê o que seu amigo Lúcio faz com ela. Bem feito. Não é bem feito nem mal feito. É o necessário, porque ela assim acreditou que seria. Araceli já tem o seu fardo para carregar. Será que precisa de você para se debruçar sobre ele e acrescentar-lhe mais peso? Soriano se voltou e fitou Cibele nos olhos, sentindo o quanto ainda a amava. O amor, contudo, não era mais poderoso do que o ódio que alimentava por Alejandro. O que deseja, Cibele? Perguntou ele com voz sofrida. Não desejo propriamente nada. Pensei apenas que poderia despertar em você a compreensão da vida e a vontade de se modificar. Eu gostaria, mas não saio do lado desse assassino enquanto não conseguir me vingar. Posso saber como seria essa vingança? Araceli tem que morrer. Do lado de cá, vou providenciar a sua derrota definitiva. Alejandro, já esteve do lado de cá, e você nada pôde contra ele. Ao contrário, foi o encarregado de seu esclarecimento a respeito da morte de seu corpo físico. Porque acha que, agora que Alejandro se modificou e se transformou em Araceli, muito mais amadurecida, confiante e digna, você vai conseguir o seu intento. Eu tenho que tentar. Se não conseguir aprisioná-la, ao menos, a terei feito sofrer e morrer. Morrer não é a pior coisa que pode acontecer a alguém em vida. Ao contrário, a morte é a chave da prisão. Só quando morremos nos libertamos das ilusões deste mundo e começamos a vislumbrar o caminho da verdade. Você fala muito bonito, Cibele, mas isso não é para mim. Vou conseguir matar Araceli, você vai ver. Você não tem esse poder. Mas conheço quem tem e tudo vou fazer para inspirá-lo. Ou você vai tentar me impedir. Não posso, não da maneira como você pensa. E de que maneira seria? Eu vou retornar, Soriano. Como assim, retornar? Vou reencarnar. Você vai voltar para lá? Ele apontou para o quarto e continuou sonhador. Como eu gostaria de estar no seu lugar. Você pode, não estar no meu lugar, mas comigo. Como? Posso esperar por você.
Podemos planejar alguma coisa juntos. Você pode me esperar para ser minha mulher. Posso, mas você vai ter que desistir de Araceli. O que me pede é impossível, é maior do que minhas forças. Vingar-me de Alejandro é um sentimento poderoso que está infiltrado em meu próprio sangue. É por isso que ele não para de fluir. Quer mostrar a você o desperdício de energia que é a vingança. Ele hesitou por uns momentos, e Araceli remexeu-se na cama, atraindo sua atenção. Soriano permaneceu alguns minutos explorando o sono dela, para ver se teria acesso a seu corpo fluídico, mas ele estava adormecido junto com o físico e protegido por uma espécie de cerca energética que impedia sua aproximação. Amo você, Cibele, declarou ele, encarando-a com olhos úmidos. Mas não posso desistir de Alejandro. Não depois de tudo porque passei para vê-lo sofrer. Fico feliz que você tenha a chance de reencarnar e gostaria de estar com você. Mas não posso. Tentarei acompanhar a sua nova jornada e, quem sabe, mais tarde, numa próxima vida, não poderemos nos reencontrar. Tudo é possível, e foi com essa esperança que pensei convencê-lo. Você não mudaria de ideia nem se soubesse que, prejudicando Araceli, vai também me atingir. Isso é impossível. Você e Araceli nada têm em comum. Ela está do lado de lá, e você, do lado da luz. Por enquanto, não disse a você que vou reencarnar. Sim, mas vou reencarnar como filha de Araceli, Soriano. E se você a matar, estará matando também a mim. Não. Os arranjos já estão feitos. Em breve, Araceli vai engravidar de Licínio, e será a mim que ela carregará no ventre. Você não pode fazer isso. Já fiz. Foi a única maneira que encontrei de tentar evitar que você continue alimentando esse ódio insano. Isso tem que acabar. Você não compreende. Licínio não vai deixar Araceli viver se souber que ela espera um filho seu. Pois então, tente impedi-lo. Com a mesma força que você busca matar Araceli, lute pela minha vida. É a sua chance de se reencontrar com Deus. Mas você disse que podia me esperar. E foi por isso que Araceli não engravidou ainda. Porque eu tinha que falar com você primeiro e lhe dar essa chance. Mas você não a aceitou. Espere. Posso mudar de ideia. E se eu reconsiderar, quero que você me espere. Vou voltar com você, e vamos reencarnar juntos. Por favor, não cometa essa loucura de reencarnar como filha de Araceli. Suas palavras não são sinceras, Soriano. Posso ler em sua mente os sinais da mentira. Assim que eu desistir, você vai retomar os seus planos de vingança e se esquecer do compromisso que assumiu comigo. Soriano silenciou. Ela tinha razão. Não estava sendo sincero nem conseguiria mudar de atitude tão rapidamente. O que ele pretendia, na verdade, era demover Cibele daquela ideia tenebrosa, porque não poderia prejudicar Araceli se isso afetasse também a sua amada. Sinto muito, desabafou ele. Eu queria que fosse assim, mas você tem razão. Não estou preparado para desistir de Alejandro. Você terá todos os motivos para reconsiderar. Ao pensar em destruir Araceli, pense que me destruirá junto com ela. Antes ou após o meu nascimento, estaremos unidas em tudo, seja para o que de bom nos acontecer, seja para o que for ruim. Diante do ar estarrecido de Soriano, Cibele se despediu. Pousou-lhe um beijo terno nos lábios e esvaneceu num halo de luz, antes que ele pudesse protestar ou dizer qualquer outra coisa. Mesmo após a sua saída, sentia-se envolvido em doce perfume, que refrescava o seu coração e desanuviava sua mente, dando-lhe a oportunidade de raciocinar sem a trava da vingança. Ele achava que o ódio por Alejandro era maior do que o amor que sentia por Cibele, mas ela conseguira plantar a dúvida em seu coração. Realmente, era mais fácil vingar-se do desafeto sabendo que a amada estava em segurança e muito bem protegida. Todavia, como atentar contra a vida do outro e, ao mesmo tempo, aniquilar a única mulher que amava e que defenderia com a própria vida? Seria ele capaz de tirar a vida de alguém assim? A resposta mais provável era que não. Capítulo 21.
Nada do ocorrido naquela noite ficou registrado na mente de Araceli, que nem sequer tomara conhecimento do drama que se desenrolara bem diante de seu leito. Conseguira até dormir mais tranquila, porque Licínio, temendo a atitude da mulher, não fora ao seu encontro naquela noite. Zenaide, contudo, a seguira até a beira do rio, e no dia seguinte, quando Licínio saiu para vistoriar o garimpo, foi logo contar tudo a Esmeraldina. E então, menina, o que foi que você viu? Indagou a mulher. Araceli saiu do quarto no meio da noite, sim, foi até a beira do rio, estendeu o cobertor e ficou lá sentada, olhando as estrelas. Ninguém apareceu? Ninguém. Muito bem, pode ir. Então era lá que eles se encontravam. Na beira do riacho, bem perto de casa. O que Zenaide lhe dissera fazia sentido. Ela ficara acordada até tarde e adormecera com o corpo quase todo sobre o do marido, de forma que, se ele tivesse saído, ela teria percebido. Também não bebera vinho ao jantar. Licínio adquirira o hábito de servir-lhe além do necessário, e ela não pretendia mais se deixar embebedar para facilitar-lhe as fugas. Na noite seguinte, o mesmo sucedeu. Esmeraldina recusou o vinho e custou muito a dormir, despertando ao menor sinal de ruído ou movimento dentro do quarto. Com isso, Licínio não conseguiu sair, e o que Zenaide teve a contar foi o mesmo do dia anterior. Araceli saíra sozinha, esticara o cobertor e depois voltara para casa. Na terceira noite, tudo igual, embora Esmeraldina já demonstrasse os sinais do cansaço que a falta de sono produzia. Mais uma noite, e ela começou a cochilar tão logo se deitou, mas ainda despertava quando percebia que Licínio se mexia a seu lado. Na quinta noite, contudo, não resistiu mais. As noites mal dormidas começaram a pesar, e ela ferrou no sono assim que seu corpo bateu na cama. Licínio esperou até que ela começasse a ressonar e experimentou movimentar-se. Esmeraldina soltou um ronco alto e virou para o lado, fazendo ruídos enquanto se encolhia sob o lençol. Certificando-se de que ela dormia pesadamente, Licínio se levantou. Vestiu-se e saiu porta afora feito uma bala de canhão. Rápido e cheio de um fogo que lhe devorava as entranhas. Araceli o aguardava no lugar de sempre, deitada no cobertor e de olhos cerrados. Licínio chegou apressado e, sem dizer nada, começou a despi-la, dando início ao seu ritual de amor. De trás dos arbustos, Zenaide quase tombou sobre eles, tamanho o espanto que experimentava. Finalmente, alguém aparecera, e, para sua felicidade, era justo o seu senhor. Esmeraldina lhe havia recomendado que voltasse ao quarto e a avisasse imediatamente, mas o fascínio da cena a paralisou. Uma inveja muda arrebatou o coração da escrava, que se pôs a imaginar-se no lugar de Araceli, desfrutando da alegria de ser a preferida de Licínio. Perdida em seus devaneios, Zenaide quase deixou a oportunidade escapar. Contudo, percebendo que Licínio havia terminado, e temendo que Esmeraldina lhe desse uma surra, abandonou o seu posto e voltou correndo, sacudindo a mulher com veemência. Acorde, sim, a Esmeraldina, ele está lá. O senhor Licínio está lá na beira do riacho com Araceli. Esmeraldina teve que sacudir a cabeça várias vezes até perceber o que estava acontecendo. Ao ver a escrava gritando a seu lado, compreendeu tudo. O lugar de Licínio estava vazio, o que significava que ele estava nos braços daquela índia vagabunda. O que está dizendo, Zenaide? Sobressaltou-se Esmeraldina, enquanto acende a vela na mesinha. Que meu marido está lá na beira do rio com aquela cabocla. Sim, já deve até estar voltando. Por que não veio logo me avisar, sua estúpida? Não mandei que viesse falar comigo assim que alguém aparecesse por lá. Ai, sim, não me castigue, não. Fiquei com medo de sair de trás dos arbustos e senhor Licínio me ver. Saia daqui, não quero que ele a encontre. A escrava saiu correndo, bem a tempo de sumir de vistas quando Licínio chegou. Ele estranhou a luz em seu quarto e teve um mau pressentimento. Mesmo assim, entrou. Esmeraldina estava sentada em uma poltrona, as mãos fechadas sobre o colo, fitando-o com ar austero e frio. Dina, espantou-se ele. O que está fazendo acordada?
Eu é que lhe pergunto, Licínio. Por que não está em sua cama? E não me diga que foi urinar. Não aguento mais ver você ultrajar a minha inteligência. Ele se aproximou em silêncio, sem saber o que dizer, e ajoelhou-se ao lado dela. Você é a única mulher que eu amo, desabafou em tom que pareceu de desculpa. Ainda assim, você sai do nosso quarto sorrateiramente, no meio da noite, para se encontrar com aquela selvagem indecente e sem vergonha. Do que está falando? Não adianta fingir, Licínio. Já sei de tudo. Você foi visto com aquela índia na beira do riacho, fazendo sabe-se lá o quê. Quem foi que lhe contou uma infâmia dessas? Atreve-se a dizer que é mentira. Por acaso você me toma por alguma camponesa ingênua e estúpida? Sei muito bem que você e Araceli andam dormindo juntos. Ela começou a caminhar nervosamente pelo quarto, e Licínio a acompanhava aturdido, dando voltas ao redor do próprio corpo, tentando encontrar uma desculpa convincente para dar. Não havia nenhuma. Esmeraldina era uma mulher vivida e inteligente, e qualquer coisa que ele dissesse soaria como um insulto. Perdoe-me, Dina, gemeu ele, vendo-se encurralado e sob pressão. Ela não significa nada, nada. Você é a mulher que eu amo. Então você confessa, admite que se deitou com aquela índia? Ele assentiu envergonhado. Que decepção, Licínio. E logo com uma cabocla suja? Ela não é suja. Não a defenda. Jamais ouse defender outra mulher em minha presença. Por Deus, Dina, ouça-me. Araceli não representa nada para mim. É só um brinquedo, um objeto, uma coisa. Só me serve para o sexo. Não sinto nada por ela além de desejo. É a você que eu amo. Suponho que isso deveria servir-me de consolo. Não seja irônica. Você é quem está de ironias. Como pode chegar aqui e, descaradamente, admitir que dormia com a índia? Não tem vergonha? E o respeito? Perdeu o respeito por mim e por si mesmo. Tente compreender. Eu sou homem. Ela ficou se insinuando. Você foi viajar, me deixou sozinho. Queria ter você, e você não estava aqui. No princípio, consegui me controlar. Mas a fome de sexo foi aumentando com a sua ausência, até que, um dia, não resisti mais. Quando Araceli me provocou. Chega. Coloque-se no meu lugar, prosseguiu ele, sem dar ouvidos ao protesto de Esmeraldina. Que homem se priva de sexo por muito tempo? Com certeza, nenhum. Você me deixou abandonado por quase 3 meses, Dina. 3 meses. Por pouco, não enlouqueci. E resolveu se atirar nos braços da primeira vagabunda que apareceu, não foi? O que mais eu podia fazer? Araceli ficava por aí, me provocando com aquele jeito brejeiro. Por várias vezes me contou o quanto era livre. Um dia, mandei Zenaide buscar Teodoro na beira do rio e, como ela estava demorando, fui ao seu encontro. Qual não foi a minha surpresa ao encontrar Araceli completamente nua, junto com nosso filho. Imagine só o exemplo que ela estava dando a ele. Nadando nus, os dois. Ele fez uma pausa dramática, avaliando a reação dela, e prosseguiu, embora indignado, o pudor me impediu de me aproximar. Não queria que a escrava e meu filho vissem o meu constrangimento diante da nudez da cabocla. Mas não podia permitir aquele descaramento. Araceli não tinha o direito de expor nosso filho a tanta falta de vergonha. Esperei até que Zenaide o levasse para dentro e só então me aproximei. Queria repreender Araceli com todo o ímpeto de minha cólera, mas sabe o que ela fez? Atirou-se sobre mim e começou a me beijar e acariciar o meu corpo em partes que nem você, que é minha mulher, se atreve a tocar. Nesse momento, Esmeraldina não conseguiu conter a repulsa e gritou contrariada. Basta! Poupe-me da sordidez de sua lascívia. Não quero escutar mais nada. Digo isso só para que você compreenda como é difícil para um homem sozinho resistir à provocação das mulheres. Araceli pode ser índia, mas é jovem e bonita. Como acha que eu poderia resistir à tentação? Ela era virgem? Virgem. Que nada. Mentiu, e a mentira lhe deu um nó na garganta, que ele procurou engolir. Já deve ter tido muitos homens antes de mim.
E foi essa mulher que você trouxe para dentro da nossa casa, para cuidar de nosso filho. Como é que eu ia saber? Quando descobriu, devia tê-la mandado embora. Devia, mas não fiz. Esse foi o meu erro. Os prazeres que ela me oferecia eram tantos e tão diversos, que não consegui. Por isso, me penitencio e peço, humildemente, o seu perdão. Ele se atirou aos pés de Esmeraldina, beijando-os em sinal de arrependimento e submissão. Foi tão convincente em seu teatro que ela se comoveu. Por uns instantes, tentou manter a postura da mulher austera e inflexível, mas logo se deixou amolecer e passou a mão gentilmente sobre a cabeça de Licínio. Não devia perdoá-lo, falou com altivez. Mas compreendo a sua fraqueza de homem. Araceli é que não presta e deve, imediatamente, ser afastada desta casa. Como quiser, minha querida, concordou ele, mantendo a cabeça abaixada para que ela não percebesse a sua contrariedade. Quero que a mande de volta a Padre Gastão agora mesmo. E diga a ele que, a partir de hoje, não precisaremos mais de seus serviços religiosos. Vou encontrar outro padre que não carregue uma meretriz na barra da batina. A cabeça de Licínio girava com rapidez, tentando encontrar uma solução para aquele dilema. Não podia simplesmente desfazer-se de Araceli. Não estava ainda preparado para ficar sem o seu corpo quente e a sua boca macia. No entanto, não tinha forças para contrariar Esmeraldina, e o medo de que ela o deixasse foi se transformando em pânico. Se não podia prescindir do corpo de Araceli, era-lhe impossível viver sem a alma de Esmeraldina. Vou providenciar isso agora mesmo, anunciou ele, beijando a bainha da camisola da mulher. E obrigado, amor da minha vida, por me perdoar e me dar uma segunda chance. Verá que não a decepcionarei e tudo farei para corrigir o meu erro. Ele se levantou e beijou-lhe as mãos com reverência, saindo apressado para o quarto de Teodoro, onde Araceli devia estar dormindo tranquilamente. No trajeto até os aposentos do filho, foi lutando com a mente para descobrir um meio de preservar as duas mulheres. Esmeraldina, que já o perdoara, continuava intocável em seu lar. Quanto a Araceli, já sabia o que fazer. Capítulo 22. Levante-se e vista-se, ordenou Licínio, batendo nos ombros de Araceli com exagerada impetuosidade. Com o sono ainda leve de quem acabou de adormecer, Araceli abriu os olhos rapidamente, surpreendendo-se com o olhar terrível e assustador de Licínio. Levante-se, já disse, repetiu ele, quase derrubando-a da cama. O que aconteceu? Opôs ela, tentando erguer o corpo em meio aos sacolejos. Não discuta comigo, vagabunda. Exasperou-se. Seus dias nesta casa terminam hoje. Com a gritaria, Teodoro despertou e fitou os dois cheio de susto. Sem nada entender, começou a chorar e saltou no pescoço de Araceli. O que é isso, Araceli? Choramingou o menino. O monstro voltou. Não é o monstro, acalmou ela. É seu pai. O olhar de espanto do menino, que não reconhecera Licínio gesticulando no escuro, atravessou o coração do homem como uma agulha incandescente. Não queria deixar marcada no filho uma imagem de monstro, mas não tinha jeito. Ele agarrou a criança com força e puxou-a do colo de Araceli, fazendo-a berrar e se debater. Me solta, me larga, gritava ele. Quero ficar com Araceli. Lamento, meu filho, mas, de agora em diante, Araceli não trabalha mais aqui, e, virando-se para a moça, continuou a esbravejar, o que está esperando? Não ouviu a minha ordem, meretriz. Araceli se levantou magoada. Ele estava fazendo um estardalhaço, atraindo a atenção dos escravos, que assomavam à porta sem coragem de entrar. O mais rapidamente que pôde, Araceli se vestiu e juntou suas coisas. Licínio fez sinal para os escravos, e Zenaide se adiantou, pegando Teodoro de seus braços. O olhar de triunfo que lançou a Araceli esclareceu tudo, tanto para ela quanto para Licínio. Teodoro passou para o colo de Zenaide aos prantos, batendo nela e esticando os braços para alcançar Araceli. A Índia passou por todos de cabeça erguida e, ao cruzar com Zenaide, aproximou a cabeça do ouvido do menino e soprou. Não chore, Teodoro.
Mesmo que eu vá embora, meu coração permanecerá junto ao seu. O menino a fitou em lágrimas, porém, se acalmou. Todas as pessoas da casa estavam nas proximidades, menos Esmeraldina. Licínio passou por eles também e agarrou o braço de Araceli, puxando-a para o lado de fora. Fomos descobertos, foi só o que conseguiu sussurrar, enquanto saía com ela de casa. Ele já havia dado ordens para que encilhassem 2 cavalos e saiu puxando a montaria de Araceli. Cavalgaram por um bom tempo, e ela começou a temer por sua vida. Do jeito que ele estava, parecia que ia matá-la. Chegaram a um casebre em ruínas e entraram. "O que vai fazer comigo?" perguntou ela, mal ocultando o receio. "Por que me trouxe aqui? Que lugar é esse?" "Não faça tantas perguntas", respondeu ele, fitando-a diretamente nos olhos. "E não tenha medo, nada vai lhe acontecer. Vejo este casebre sempre que venho ao garimpo. Não sei a quem pertence, mas vai servir para você passar a noite. Amanhã, verei o que fazer com você. Acha mesmo que eu vou ficar aqui?" Ele apanhou uma corda e esticou-a, anunciando com certo sadismo: "Tenho certeza." Era demais a humilhação. Araceli pensava que já havia se submetido a tudo, mas aquilo ultrapassava todo tipo de aviltamento a que alguém podia se expor. "Não faça isso", horrorizou-se. "Não sou um animal para ser amarrado. Acontece que, se eu a deixar solta, você vai voltar correndo para a barra da saia do seu paizinho. E isso, não posso permitir. Não vou fugir. Por favor, aceite a minha palavra." Ele a olhou em dúvida e retrucou: "E se você fugir? Se fugir, o Senhor sabe onde me encontrar e conhece os meios para me castigar." Licínio a fitou em dúvida, mas acabou concordando. "Está certo, vou dar-lhe um voto de confiança. Mas lembre-se, se tentar me enganar, nunca mais tornará a ver o seu padreco." "Não se preocupe, dou-lhe a minha palavra." "Ótimo. Será que o senhor não poderia contar a Padre Gastão o que aconteceu?" "O quê?" "Dizer a ele que você é meu objeto de deleite. Nada me daria mais prazer, mas talvez não seja aconselhável no momento. Ele não sabe o que houve. Vai procurar por mim e ficar preocupado. Talvez você tenha razão. Foi uma das exigências de Esmeraldina que Padre Gastão não reze mais missas em minha casa." "Como foi que ela descobriu?" "Tenho quase certeza de que foi Zenaide quem contou, mas isso não importa agora." "E como foi que Zenaide soube?" "Esmeraldina estava desconfiada e deve ter botado Zenaide para nos espionar. Isso também não me interessa. O fato é que não posso arriscar a felicidade do meu casamento." "Por que não me deixa partir?" revidou ela, em súplica. "Já não está cansado de mim? E agora que Dona Esmeraldina descobriu, não poderemos mais nos ver. Por favor, deixe-me voltar para a casa de meu pai." "Nunca. Só depois de morta é que poderá me deixar." "Por Deus, senhor Licínio, tenha piedade. Não suporto mais viver assim." "Pode chorar à vontade. Você me pertence, e é bom que jamais se esqueça disso. Se quer manter a integridade de Padre Gastão, não me desafie. Você sabe do que sou capaz. E agora, vou deixá-la. Ainda tenho uma missão a cumprir com ele. Diga-lhe que estou bem." Licínio não respondeu, mas finalizou com ar ameaçador: "Amanhã, quando voltar, nem pense em não estar aqui. Eu estarei." Licínio não tinha certeza se havia agido corretamente deixando Araceli solta, mas precisava confiar nela. O medo que a menina sentia de que ele machucasse Padre Gastão era a garantia de que ele obedeceria, e ele relaxou, certo de que ela não fugiria. Não enquanto o padre estivesse ao alcance de sua mira. Dali, foi correndo para a igrejinha. Tudo estava às escuras, e ele passou pela lateral até chegar à casa do clérigo, atrás. Bateu à porta e esperou. Gastão logo veio abrir, talvez na esperança de que, de uma hora para outra, Araceli voltasse para casa. "Senhor Licínio", alarmou-se. "Aconteceu alguma coisa a Araceli?" "Deixe-me entrar", anunciou ele com superioridade. "Precisamos conversar." Padre Gastão franqueou-lhe a passagem, e Licínio se instalou na cadeira que já ocupara antes.
Deu uma olhada para o quarto do clérigo, com a cama desfeita, e sentiu o gosto da vitória umedecendo-lhe os lábios. Por Deus, homem, era a voz de Gastão, interrompendo seu regozijo, diga-me logo o que aconteceu a Araceli. Bem, padre, falou Licínio, eu não estaria aqui a essa hora se não tivesse acontecido nada. Todavia, para tranquilizá-lo, aviso-o de que Araceli está bem. Oh! Exclamou ele, fazendo o sinal da cruz. Graças a Deus! Ela está bem e sob a minha proteção, embora não esteja mais em minha casa. Não está, mas como? Para onde ela foi? Fui obrigado a escondê-la, depois que minha mulher descobriu que somos amantes. Ele terminou a frase olhando bem fundo nos olhos de Gastão, aproveitando cada esgar de susto e indignação no rosto do sacerdote. O senhor não sabia? Prosseguiu Licínio. Pensei que Araceli lhe tivesse contado. Ela não tinha por que me contar, embora eu já soubesse, retrucou ele, friamente. Pois é, essas indiazinhas são assim mesmo. Difíceis de serem domadas, sempre fazem o que querem. Araceli se entregou a mim espontaneamente, não sem antes implorar que eu a possuísse. Está mentindo, revoltou-se Gastão. Araceli não é esse tipo de mulher. Imagino que deva ser uma decepção para o senhor saber que a sua joia rara já passou por várias lapidações. Mas não se preocupe, isso é para deixá-la cada vez melhor. Se veio aqui só para me envenenar com as suas infâmias, já pode ir embora, rebateu Gastão, remoendo a ira. Na verdade, vim para lhe dizer que minha mulher não o quer mais em nossa casa. Sabe como é, o senhor é o alcoviteiro da caboclinha. Eu não iria mais à sua casa nem que Deus me ordenasse. Blasfemando, padre, quem diria? Para onde levou Araceli? Quero vê-la. Infelizmente, isso não vai ser possível. O que fez com ela? Onde a escondeu? Não fiz nada, e ela está segura, muito mais segura comigo do que com o senhor. Aliás, acho até que ela prefere a minha companhia à sua. Pode me provocar o quanto quiser. Só me interessa o bem-estar de minha filha. Filha, ela não é sua filha. Aposto que vocês já foram amantes. É isso. O senhor ficou velho e ela não conseguiu apagar a fogueira que arde dentro dela e me procurou. Diga-me, padre, alguma vez ela o beijou naquelas partes ocultas e íntimas, cujo desejo só a santidade da batina conhece? Licínio estava passando dos limites. O que ele dizia era uma provocação desnecessária, um desrespeito, um insulto à dignidade e à honra de Araceli, que sempre fora uma menina decente. Gastão tinha certeza de que ela só se entregara aos caprichos daquele brutamontes porque ele a obrigara e ameaçara, inclusive, matá-lo. Sem pensar nas consequências, Gastão atirou-se sobre o outro com fúria e revolta, procurando acertar-lhe um soco no queixo. Licínio riu às gargalhadas, debochando da incapacidade e da fragilidade do sacerdote, que jamais agredira alguém em toda a sua vida. Herege, canalha, patife, bramia o clérigo, tentando esmurrar Licínio. O outro se esquivava com facilidade e continuava a rir, até que se cansou e juntou as mãos ao redor do pescoço de Gastão, fazendo-o parar de tentar agredi-lo e começar a se debater. Já fiz o mesmo com Araceli, padre. Rilhou entre os dentes. Não a matei porque ela me interessa. Mas o senhor, não tem serventia alguma para mim. Empurrou-o para longe, e ele bateu no fogão, arfando e buscando o ar com agonia. Cachorro! Grunhiu Gastão, aparentemente sem medo de uma nova agressão. Para um padre, até que o seu repertório de imprecações é bem extenso. Será que está pensando em largar a batina? Por Araceli, vale a pena. Mas não se apresse, ela já tem dono, e não é o senhor. Saia daqui. Com todo prazer, ironizou. Sustentando a arrogância e o ar de vitória, Licínio passou por Gastão e foi apanhar seu cavalo. Até que gostara de humilhar o padre. Por um momento, considerou devolver-lhe Araceli, todavia, pensando melhor, mantê-la naquele casebre talvez fosse mais proveitoso. Longe de casa, poderia passar mais tempo com ela, sem se preocupar com a vigilância de Esmeraldina.
Bastava descobrir a quem pertencia aquele casebre abandonado e, se fosse o caso, comprá-lo. Podia decorá-lo e deixar Araceli vivendo ali, onde seria só dele. Com as constantes ameaças a Padre Gastão, ela continuaria se submetendo mais e mais, sem nem sequer pensar em fugir. Admirando e elogiando a própria esperteza, esporeou o cavalo. Antes de tomar qualquer atitude com relação a Araceli, precisava reconquistar a confiança de Esmeraldina. Capítulo 23. Não foi preciso que Licínio comprasse a velha choupana, abandonada por garimpeiros que haviam partido para uma residência melhor. Apenas levou alguns escravos e mandou que reformassem o lugar, tornando-o limpo e, na medida do possível, acolhedor. Araceli desejava fugir, contudo, tinha medo do que poderia acontecer a seu pai. Quero ver Padre Gastão, disse ela certa vez. Já faz quase 2 meses que estou aqui, e o senhor não me permite vê-lo. Para quê? Para tentar fugir? Retrucou ele com desdém. De jeito nenhum. Se eu quisesse fugir, já o teria feito. Não estou presa nem amarrada. Bastava simplesmente abrir a porta e sair. Isso lá é verdade. Até que você tem sido boazinha e merece uma recompensa. Está certo. Vou providenciar sua visita ao padre. Mas não lhe conte nada a respeito deste esconderijo. Nem uma palavra sobre o local desta cabana, ou nunca mais tornará a vê-lo. Por que teme tanto Padre Gastão? Ele nada pode contra alguém poderoso feito o Senhor. Eu não o temo, apenas não o quero se intrometendo em nossos assuntos. No final da semana, Licínio levou Araceli, pessoalmente, para visitar Padre Gastão. Assim que ele ouviu a voz de Araceli, que entrara correndo no pátio da igreja, saiu apressado para abraçá-la. Por sorte ela chegara entre o horário das missas, de modo que ele teve tempo de ficar com ela. Minha filha! Exclamou ele. Quanta saudade! Oh, padre, pai, Deus sabe o quanto senti a sua falta. Vamos deixar desses choramingos, interrompeu Licínio, fazendo cara de nojo. Às 8 da noite em ponto, mandarei alguém vir buscá-la, Araceli. Não se esqueça do que lhe falei. O clérigo olhou para Araceli com ar interrogador, mas ela não disse nada. Depois que Licínio foi embora, Gastão passou o braço ao redor dos ombros dela e levou-a para dentro de casa. O que o senhor Licínio quis dizer com aquele, não se esqueça do que lhe falei. Ele não quer que o senhor saiba onde estou escondida, confessou ela, com olhos que revelavam profunda tristeza. Gastão sentiu vontade de protestar, mas nada falou. Araceli já havia sofrido demais, e talvez fosse melhor mesmo ele não saber. Do contrário, poderia ir visitá-la muitas vezes e provocar a ira de Licínio. Foi imensa sua alegria ao caminhar por entre os móveis simples, porém, bem cuidados, e os cômodos cheios de luz. Passou pela cozinha, que também servia de sala, e pelos 2 quartos, sentindo como amava aquele lugar. Há quanto tempo não durmo em meu quarto, considerou ela. Sinto tantas saudades de minha vida aqui. Por que você não volta? Aqui é seu verdadeiro lar. O senhor sabe que não posso. O senhor Licínio não permitiria.